Teremos agora a apresentação do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro com o tema Construindo com Diversidade. Convidamos para mediar a mesa a coordenadora regional da Cor de Igualdade na PRT da Primeira Região, a Procuradora do Trabalho, Fernanda Barbosa Diniz. Olá a todos, eu sou Fernanda Diniz, Procuradora do Trabalho no Rio de Janeiro e executo aqui localmente o projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje falaremos com Tiago Santos. Tiago é ativista voltado para políticas sociais e acessibilidade na causa da pessoa com deficiência e faz parte da diretoria institucional da Parada PCD. Tiago também é formado em teologia e técnico em transações imobiliárias. Tiago é uma pessoa com deficiência que participou do projeto sobre o qual falaremos hoje, que é Construindo com Diversidade. Esse projeto foi executado em parceria com a OIT e CIEE para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque entendemos que não basta ter a cota, é preciso vencer também os preconceitos. Por isso, falarei também com Vinícius Pinheiro. O Vinícius é diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil, desde janeiro de 2023, mestre em Ciências Políticas pela UNB e foi professor do Departamento de Economia também da UNB e atuou também em áreas de previdência e de proteção social. Falaremos também com Silvia Soares, que é pedagoga, que tem MBA em Responsabilidade Social, formação em Mediação de Conflitos, e ela é supervisora de programas de qualificação do CIEE, além de membro da diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher de 46 anos, eu tenho os olhos e os cabelos castanhos bem escuros, os cabelos ondulados na altura dos ombros, estou com uma camisa verde, com bolinhas azul marinho e estou num fundo borrado branco. Então, sejam todos bem-vindos à nossa conversa. Eu queria começar conversando com o Tiago, que Tiago é um dos participantes dessa nossa turma do Construindo com Diversidade. Tiago, quando eu estive no CIEE para conhecer a turma, quando eu tive esse prazer, conversei com você e você disse algo assim que me impactou bastante. Você é uma pessoa que nasceu sem deficiência e, em razão de um acidente, você agora é uma pessoa com deficiência. E você disse que nessa transição você sentiu que era como se você tivesse perdido o seu conteúdo, que as pessoas passaram a te olhar de uma maneira diferente. Acho que a partir daí você pode sentir o preconceito das pessoas, né, em relação à questão da deficiência. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco isso para a gente e falasse sobre como foi participar do Construindo com Diversidade. Boa tarde a todos, boa tarde a Silvia, boa tarde ao Vinícius, boa tarde à doutora, prazer rever todos vocês novamente. Eu sou um homem de 40 anos, meu nome é Tiago Santos, um homem de 40 anos, tenho 1,90 m de altura, cabelo negro, uma barba negra, sou uma pessoa com deficiência, membro inferior esquerdo, sou considerado pela sociedade uma pessoa com a pele parda. É muito interessante, né, esse momento da minha vida, pelo fato de que eu, antes de ter a deficiência, eu já participava desse universo, né, como ativista, sempre ali buscando melhorias, buscando se conectar com os setores públicos para, de alguma forma, colaborar, né. Aí, ponto, né, aí depois do acidente, eu me vi na pele de uma pessoa com deficiência. E eu passei a viver uma situação, assim, meio que desesperadora. Porque eu pensava que eu estava entendendo, que eu entendia que estava sendo muito útil, até estava, mas foi desesperador, porque mudou a comunicação com as pessoas, o acesso se torna tudo diferente, né? Tudo muito difícil. E o mais que me marcou mais, que foi muito difícil assim eu lidar, foi com a questão do mercado de trabalho. Porque até então eu trabalhei numa área que eu construí uma carreira,
que foi na área industrial, e adquiri muita experiência, estudei muito na área da formação técnica, área de máquina naval, petróleo, enfim. E eu me tornei uma pessoa muito conhecida na minha região, na minha área. Quando eu adquiri a deficiência, que eu comecei a me preparar para voltar ao mercado de trabalho, eu comecei a lidar com uma situação que assim me derrubou, né? As falas no sentido de que, poxa, cara, será que você vai conseguir, vai dar conta? Será que você... Não, até vamos voltar, mas botar você para trabalhar lá na sala, tal, num lugarzinho lá mais tranquilo. Alguns até simplesmente assim falou, pô, cara, melhor você agora aposentar por invalidez aí e tal, porque você acha que você vai conseguir? E isso, no primeiro momento, mexeu muito comigo, pelo fato de que, poxa, eu estudei a vida toda a área técnica, eu me especializei a vida toda. Eu falei assim, calma aí, poxa, eu perdi a minha perna esquerda, mas todo o meu conteúdo, todo o meu conhecimento técnico, tudo que eu estudei até hoje, minhas relações, né, tudo que eu construí, poxa, eu não perdi. E isso me magoou muito, né? E nesse período foi aonde eu conheci o CE Rio, numa feira. Eu fui à feira assim, fui desacreditado. Eu fui porque eu falei assim, quando dá aquele, né, a gente sente aquela vozinha falando assim, vai. Aí eu fui, cheguei lá, caramba, eu vi aquele monte de empresa, né, aquele movimento de pessoas, aquilo já me deu assim um respirar diferente. E aí, junto com a equipe lá do CE Rio, a forma, né, o diálogo, a forma de tratamento, aquilo ali já me deixou mais à vontade. Eu falei, poxa, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, como sempre, né? Vamos gravar um vídeo, vamos falar dessa relação que vocês estão tendo aqui, porque, poxa, cara, eu estou me sentindo bem depois de um período longo, aquela questão da esperança, né? Então, a maior barreira hoje, de fato, eu digo que eu tenho desenvolvido uns estudos meu aqui, eu cheguei a uma conclusão que as escolas têm que desenvolver um trabalho para educar os empresários, as empresas, qualificar essas pessoas para receber a pessoa com deficiência, porque, na verdade, a pessoa com deficiência ela não precisa receber um treinamento para entender como é ser uma pessoa com deficiência. É o meio, a sociedade que precisa ser educada e precisa entender que essas pessoas elas são produtivas sim, elas são amigas, ela pode levar esperança, ela pode levar vários conceitos que uma pessoa que não tem deficiência nenhuma jamais imaginou e pode transformar a vida das pessoas além de produzir. Obrigada, Thiago. E você poderia falar para a gente como, na verdade, assim, você deu uma aula para a gente sobre o que é capacitismo, né? Mesmo depois do acidente, você se sente capaz de fazer o que você já fazia antes. Você não perdeu as suas qualificações, mas o olhar das outras pessoas passou a entender que você não seria mais capaz, né? É muito interessante ver você ilustrar para a gente aqui o que é capacitismo. Se possível, eu queria que você falasse para a gente como foi participar do Construindo com Diversidade. O Construindo com Diversidade, ele foi uma estrutura, como eu disse, né? Antes eu já participava como ativista, acompanhando ou ajudando a organizar algum evento. Sempre que eu tinha um tempo livre, eu estava lá. Então, conheci vários outros projetos. Depois da deficiência, eu tentei participar de alguns outros projetos, mas não consegui, devido ao tratamento, a fala das pessoas, toda essa questão. E quando eu cheguei no Construindo com Diversidade, eu tive assim uma experiência que foi assim um pouco, como é que eu posso dizer?
meio que aquele choque no primeiro momento, porque eu cheguei numa turma diversa e falei assim, caramba, como é que isso vai funcionar? Eu pensando, né, que eu sou muito analítico, eu estou sempre analisando. E aí, quando passou os primeiros 10 minutos de aula, olha, eu comecei a ter uma alegria, porque a turma é uma turma diversa, né, onde tem pessoas cegas, pessoas com deficiências diversas, né, são múltiplas, e o desenvolvimento educacional, ele soa de forma tão leve que o negócio vai acontecendo, todo mundo vai aprendendo as técnicas, as operações, o diálogo entre o grupo, a forma que os professores interagem, o grupo, todo o grupo que está envolvido. Então eu vi algo assim, eu posso dizer, é muito divino. Eu falei, é um tipo de projeto que ele precisa se desenvolver, ele precisa avançar e, de fato, tem assim, muito a contribuir ainda nessa questão de formação, né, dos profissionais, das empresas, de fora, levar isso para fora de uma forma... Por quê? Nós, como pessoa com deficiência dentro do CRI, nós estamos se capacitando, né? Nós estamos se capacitando. Mas aí vem a questão, como é que a gente vai ser recebido e aonde nós vamos ser recebidos? As pessoas estão preparadas para nos receber? É igual uma questão que eu tenho discutido aqui no meu município, a questão das cotas, né, para o mercado de trabalho, para a universidade. Só que antes da gente falar na cota, a gente precisa discutir como que essas pessoas vão chegar ao mercado de trabalho, como que elas vão chegar à universidade, como que as políticas municipais, estaduais, elas estão se preparando nos seus censos para saber qual região, onde está a pessoa com deficiência, qual região do seu município tem mais pessoas, qual transporte que a gente precisa colocar naquela região que não tinha. Então, são muitas coisas assim que eu hoje tenho discutido em todos os lugares que eu vou, em todos os grupos que eu vou, porque o CRI está lá, cara. Eu costumo dizer que eu dediquei minha vida toda à parte bruta da minha profissão, sempre tive a oportunidade de trabalhar com uma secretária. Então, eu, nessa parte digital, eu praticamente era leigo mesmo. Era muito aquele de ler e-mails e operar o celular, responder e-mails, aquela coisa bem básica. Ontem mesmo eu estava aqui fazendo uma digitação aqui de um documento para um amigo, aí até fotografei a tela, mandei uma mensagem para o professor nosso lá, eu falei, e aí, mestre Joel, dá uma olhada aí que eu estou aqui digitando esse documento aqui, não estou indo para a Lan House nem pedindo para ninguém digitar, não. Aí ele me deu uns feedback, então assim, é muito gratificante. É um trabalho incrível, tá? Mas aí fica aquela questão, o externo, as empresas estão preparadas para nos receber? Essa é a grande questão, tá? O projeto é realmente incrível, partindo de uma pessoa que participou de outros projetos, que veio de um mundo, né? Até os 38 anos de idade, eu não tinha nenhum tipo de deficiência, era um homem muito produtivo, atleta, tinha uma vida totalmente normal. Então, assim, quando você vive os dois mundos, a tua mente ela abre uns estágios que você fala assim, caramba, qual o legado que eu vou deixar daqui para frente? Eu preciso deixar um legado. Eu preciso ajudar a construir algo. Eu preciso... Esse carpete que foi colocado, né, para mim, que antes outras pessoas também tiveram nesse trabalho, eu preciso agora também trabalhar um pouco para estar ajudando, para estar colaborando nessa construção. Porque ainda falta muito. Pessoas capacitadas eu tenho amigos com deficiência que são jornalistas, que são advogados, que estão em diversas áreas de formação, mas estão fora do mercado de trabalho. Porque se olhar, eu fui olhado assim, eu senti na pele, quando falaram para mim, poxa, será que você vai conseguir ainda coordenar grupo, coordenar equipes? Pô, será que você vai conseguir fazer um planejamento de um serviço? Pô, como é que está a tua cabeça? Aí perguntam isso para você o tempo todo. Então, de fato, é assim, algo
até me emociona um pouco, porque eu estou custando desapegar. A minha área profissional é uma área que eu sempre me dediquei muito, né? Mas estou amando também esse lado de estar mais efetivo na causa, estar mais efetivo junto com os núcleos, discutindo aquilo que eu posso da forma mais positiva possível. Obrigada, Thiago, por dividir com a gente. E quando você divide com a gente, dentro aqui do espaço do Reconecta, o que a gente espera é que muitas empresas nos ouçam e que elas entendam como, às vezes, estamos sendo capacitistas, estamos deixando talentos passar. A sua fala, ela faz parte desse contexto. Então, espero que ela possa ter transformado ou dado início a alguma transformação em mentalidades. Obrigada por dividir conosco. Eu queria perguntar agora para o Vinícius. Tudo bom, Vinícius? O Vinícius é da OIT, Organização Internacional do Trabalho, foi o nosso primeiro parceiro, né, para esse projeto, que depois contou com a participação do CIEE. Vinícius, eu queria saber como que a OIT avalia a importância da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro. Bem, olá, Fernanda, saúde especial para você, também para o Thiago, para a Silvia, para todos e todas que nos estão assistindo. Eu sou um homem de cor branca, com olhos claros, barba um pouco grisalha, tenho 50 e poucos anos, com blusa azul e um terno cinza. Bem, a OIT, ela reconhece, né, os esforços contínuos do Brasil em promover a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, especialmente por meio da legislação. A legislação brasileira, ela é, de certa forma, até avançada, né, comparada com outros países no mesmo nível de desenvolvimento, né? A gente sabe que a Lei 8.213, de 91, que é conhecida como Lei de Cotas, estabelece a obrigatoriedade, né, para empresas com mais de 100 ou mais funcionários para contratar um percentual de trabalhadores com deficiência. Essa proporção de vagas destinadas a pessoas com deficiência varia de acordo com o tamanho de quadro de funcionários, de maneira a promover a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E empresas que não cumprem essa legislação estão sujeitas a multas. Eu queria, nesse sentido, até cumprimentar o Ministério do Público do Trabalho pela contínua fiscalização, né, para que isso, inspeção, para que isso se realize. E além da lei de cotas, é importante também fazer referência à lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, né, que ela foi promulgada em 2015, que instituiu o Estatuto, né, da pessoa com deficiência. E nesse Estatuto se estabelecem princípios e direitos que visam assegurar, né, e promover a participação plena e efetiva das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, inclusive o direito a prestações, né, com benefício de educação continuada, auxílio financeiro destinado a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, e especialmente no âmbito do mercado de trabalho, no âmbito do mundo do trabalho, o Estatuto reforça a necessidade da igualdade de oportunidade, a acessibilidade e também as questões relacionadas a adaptações, né, que são necessárias para garantir condições justas e favoráveis nos ambientes laborais. Mas, no entanto, né, Fernando, uma coisa é o que diz a lei, né, outra coisa é o que mostra a realidade, né? Histórias como essa do Thiago, elas acontecem todos os dias, né, com milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro, né, o que demonstra que ainda há uma brecha muito grande, né, entre o que está previsto, né, o que são direitos, né, que são consagrados no nosso marco legal, e a realidade que milhares e milhares de pessoas com deficiência têm vivido no país. Obrigada, Vinícius. Né, como foi colocado, né, apesar da gente ter a legislação, a gente ainda não tem o cumprimento ainda integral das cotas, né? No Brasil, a última PNAD contínua, salvo engano, que foi feita, abordou também as pessoas com deficiência, elas eram 17 milhões de pessoas no Brasil em idade para o trabalho, né, que na verdade são mais, e dessas 17 milhões, mais de 12 milhões estão fora do mercado de trabalho.
uma grande parte, né? Nesse sentido, assim, acho que o compromisso não só do Estado brasileiro, mas da sociedade e de instituições como OIT e CIE é enorme na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E acho que a fala do Tiago mostrou muito bem para a gente que o preconceito é um obstáculo grande que se coloca para o cumprimento dessa lei. Dentro de todas essas questões e do projeto Construindo com Diversidade, como que a OIT avalia a sua participação nesse projeto? Quais que foram as experiências que a OIT considerou importantes a partir dos aprendizados desse projeto? Olha, Fernanda, para começar, eu diria que todo esse contingente, né, de pessoas com deficiência que você assinalou, né, que foi demonstrado pela PNAD, isso não é somente uma estatística de exclusão social, né, mas também é uma estatística de falta de aproveitamento, né, de talentos, né. Então, claro que deixam de ganhar as pessoas com deficiência, né, que veem seus direitos sendo negados, mas deixam de ganhar também a sociedade, a economia, né, porque aí você tem pessoas, né, como o Tiago e várias pessoas que têm um potencial produtivo enorme, né, que poderiam estar sendo, né, utilizadas, inseridas na economia, poderiam estar, né, contribuindo, né, para a vida social e econômica, e se veem alejadas desse objetivo, né? Então, isso acontece não somente em relação à falta de inclusão, mas também quando ocorre a inclusão, ela ocorre em empregos de baixa qualificação, né? Por exemplo, a gente tem um estudo que foi feito recentemente pelo DIEESE, com dados do Cine, que mostra que grande parte dos percentuais, né, de inclusão de pessoas com deficiência são em serviços de faxina, ou então alimentadores de linha de produção, serventes de obra, auxiliares de escritório. São dados, né, que apesar do nível de educação, né, ou de formação dessas pessoas, elas não encontram, né, profissões que sejam compatíveis com o seu nível de formação e acabam sendo aproveitadas em empregos de baixa produtividade e baixa remuneração. Então, esse é um elemento fundamental a se considerar, né? Como não somente promover a inclusão, mas promover a inclusão no nível, né, que seja o nível desejado. E um fator importante para isso é a questão do uso crescente de tecnologias. Tá? As tecnologias, elas estão aqui para ficar e elas podem facilitar enormemente, né, a inclusão de pessoas com deficiência e em especial por conta da automação, né, de diversas funções que estão se criando. Então, nesse contexto, né, o projeto Construindo com a Diversidade, ele surge como uma iniciativa única, né, e fundamental, que contribui para a redução dessas lacunas educacionais e tecnológicas. É um projeto inovador, né, porque trabalha com um grupo, né, de 25 participantes, né, que tem esses dois focos, né, um lado, inclusão digital, né, ou seja, apostando no futuro do trabalho, nas competências do futuro, né, apostando na criação de habilidades, né, e perfis, né, que sejam únicos, né, que possam fazer com que as pessoas elas possam postular, né, a vagas no mercado de trabalho, e também o desenvolvimento pessoal, né, que também é um fator fundamental no que são as habilidades, né, para o futuro do trabalho. Por fim, uma ponte fundamental, que aí advém da parceria com o CIE do Rio de Janeiro, que gostaria também de agradecer profundamente, né, por essa parceria muito profícua que temos com o CIE, é fazer a ponte com as empresas, né? Então, não somente fazer o treinamento per se, né, mas também já oferecer, né, ou seja, oportunidades concretas, né, de empregos decentes, né, empregos assalariados, formais, com carteira assinada, no mercado de trabalho. Obrigada, Vinícius. Falo agora com a Silvia. Obrigada pela sua presença, Silvia. Silvia, você, né, o Construindo com Diversidade, ele aconteceu na sede do CIE, no Rio de Janeiro, no centro, e você estava ali mais próxima, né, dos alunos, estava ali mais envolvida no dia a dia. E algo que eu reparei quando eu pude estar presente lá é que é uma turma bem diversa. Você tem diversos tipos de pessoas com diversos tipos de deficiência. As pessoas, aliás, são bem animadas, né? São bem participativas, são bem intensas. Gostei muito de estar com todas e todos.
Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho como que foi esse dia a dia, como que foi lidar com essa diversidade entre as pessoas. Queria que você trouxesse assim o cotidiano do projeto. Bom, olá a todos, né, todos e todas que estão ouvindo. Eu sou a Silvia, sou pedagoga, eu sou uma mulher preta, de pele clara, estou com cabelo cacheado na altura dos ombros, de lado, uso um óculos meio vinho, né, estou com um brinco de madeira, uma blusa preta e um blazerzinho cru, né? O projeto, assim, ele é um xodó, né, da casa, porque a gente consegue colocar tudo que a gente acredita para desenvolver de fato, né? A gente tem na equipe psicólogos, pedagogos que acompanham diariamente e é um projeto que realmente é bem diverso, porque quando a gente pensa em sociedade como um todo, a gente fala que no mesmo espaço a gente vai ter pessoas diferentes. Então, para o projeto de pessoas com deficiência, não seria diferente também. Então, nesse grupo, a gente tem deficiência física, visual total, visual parcial, auditiva total, a gente tem deficiência intelectual, TEA, e também a gente tem pessoas com deficiências múltiplas, né? E uma coisa que para a gente é muito bom é que muita gente nunca participou de um projeto com outros tipos de deficiência. Porque quando a gente fala de educação especial no Brasil, a gente tem algumas escolas específicas para alguns tipos de deficiência. Então, a gente tem o Benjamin Constant, que é um referencial para educação visual. A gente tem o INES, que é referencial para educação de pessoas com surdez. Agora, eles ficam sempre naquele mesmo grupo. E as pessoas com deficiência física, com TEA, estão em escolas regulares, porém elas são únicas nos seus espaços. Mais uma, mais duas. Quando elas se veem no mesmo espaço, elas conseguem observar quais são as dificuldades que o outro também tem, quais são os problemas que as outras deficiências também enfrentam, como que o outro também faz. Então, a gente pensa junto, né? E, eu tenho o desafio da deficiência visual. Qual é o desafio da deficiência intelectual? Como que eu, enquanto deficiente visual, posso auxiliar aquele colega? Né? E a gente vai percebendo e colocando eles no mesmo grupo. Então, a gente tenta realizar dinâmicas que atendam a todas as deficiências, para que eles se respeitem, se conheçam, mas, ao mesmo tempo, eles entendam que estão todos no mesmo espaço, que estão todos ali, para que eles possam crescer juntos. Então, a gente teve uma experiência muito interessante. A pedagoga que acompanha o projeto diretamente, ela me mandou uma foto, eu perguntei como é que estavam as coisas, ela me mandou uma foto, eu olhei, eu falei, nossa, é o que eu estou pensando? Os cegos estão tentando aprender Libras para poder se comunicar com os surdos, porque eu fiz Libras, né? Então, na hora eu percebi que era Libras tátil. Aí ela falou, é isso mesmo, eu percebi, e eles estavam tentando conversar. E é isso, é a gente conseguir entender que numa sociedade diversificada, a gente precisa olhar a todos, né? Então, no projeto, a gente tem muito esse cuidado quando a gente pensa não somente nas deficiências, qual é a acessibilidade que eu preciso para cada uma delas. Então, nós temos uma equipe que fica ali dando suporte. A gente tem algumas pessoas que vão ficar com as pessoas com deficiência intelectual, outros vão ficar com deficiência visual, para dar o suporte no dia a dia. Mais importante ainda, nos encontros de informática, que são os mais complexos nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta dar autonomia para eles, para que eles possam desenvolver o trabalho, né? E que ali seja o momento deles começarem a se desenvolver, ou aqueles que já se desenvolveram, como o Thiago, que já trabalhou, possa observar outras pessoas, se perceber e se reconstruir enquanto pessoa com deficiência, com essa nova identidade agora, contribuindo para os outros e pensando agora numa nova carreira. Obrigada. Quando eu estive aí também, eu lembro que eu vi pessoas alguns alunos, né, da turma, pessoas que já tinham passado aí dos seus 30 anos de idade, e mais de uma pessoa disse, no início do curso, né, tivemos um encontro logo no início, e ouvi de mais de uma pessoa, o meu sonho é entrar no mercado de trabalho. Aí, no caso, a gente está falando de pessoas que nasceram, né, com deficiência. Isso me impactou muito, porque o mercado de trabalho, a gente tem uma ideia, né, quando a gente é jovem, está se formando, a gente tem uma ideia de que a gente vai se qualificar e que a gente vai ser aceito no mercado.
e para algumas pessoas isso simplesmente não acontece em razão do preconceito. Quando a gente trabalha, quando estivemos lá falando sobre isso, as expectativas eu vi que eram bem altas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de qual foi o retorno que outras pessoas, outros alunos do projeto deram a respeito dos conteúdos, da convivência, dos aprendizados, e as expectativas agora, expectativas e possibilidades, direcionamentos do Construindo com Diversidade. A gente, do grupo de 25, nós temos 11 que nunca trabalharam, e é um número muito expressivo, né? E uma coisa que a gente gosta muito de sinalizar, né? Quando falamos sobre trabalho, o trabalho ele não é uma questão somente de valor. Nós temos no grupo, sim, o CIE é uma instituição de assistência social, então, quando a gente faz uma seleção para qualquer projeto, a gente verifica a renda, a gente verifica qual é a necessidade social, financeira daquele participante, mas nós também temos pessoas que elas nunca trabalharam, que elas nunca tiveram uma oportunidade de trabalhar e que possuem uma renda um pouco mais alta, um poder aquisitivo um pouco mais alto. Por quê? As pessoas elas olham para o trabalho pensando que é somente a questão do valor, né? É somente sustento físico. Mas o trabalho ele vai além disso, né? É pelo nosso trabalho que nós estamos aqui conversando, é pelo nosso trabalho que a gente consegue ressignificar muitas coisas, como nós somos conhecidos. Quando a gente pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, é sobre trabalho que ele vai falar. Então, para a pessoa com deficiência não é diferente. A gente sempre fala sobre isso. Então, a gente precisa pensar. E, nesse projeto em especial, a gente tenta falar com eles sobre a questão da qualificação. As empresas, elas têm um preconceito muito grande, infelizmente, e sempre trazem para a gente a questão de que as pessoas não estão qualificadas. Mas, um parênteses grande que a gente precisa entender é de que pessoa com deficiência a gente está falando, né? Eu tenho pessoas com deficiência, sim, que elas não conseguiram se qualificar, e elas não conseguiram se qualificar porque elas não tiveram acesso, como o Thiago falou. Eu tenho espaços onde eu não tenho ônibus, onde eu não tenho metrô, como que uma pessoa com deficiência dentro daquele local, ele vai chegar para se qualificar? Então, a distorção idade série vai acontecer, a dificuldade, se ele até chegou à faculdade, mas talvez aquela faculdade não tenha acessibilidade, se tem um intérprete de Libras, se não tem. Então, de que pessoa com deficiência a gente está falando? Mas, se essas empresas questionam tanto que precisam de pessoas qualificadas, a gente monta um projeto onde vai trazer as principais competências que o mercado de trabalho pede para poder falar com essas pessoas. E para que elas possam, ali, estarem num espaço onde elas possam se desenvolver um pouco mais. E a proposta a gente vai finalizar agora o projeto, na formatura, convidarmos empresas para que possam vislumbrar pessoas que foram qualificadas, de fato. Porque existe um mito muito grande, né? Então, como o Thiago falou, mas você vai conseguir fazer isso? Eu já ouvi pessoas perguntando, mas ele vai conseguir subir escada? Mas ele é cego, ele sobe escada. O problema é visual, não é? Ele não é cadeirante, ele sobe escada. Então, a gente escuta muitas perguntas, assim, de pessoas que nunca conviveram com alguém com deficiência. Então, a ideia é a gente fazer uma formatura onde eles possam se apresentar, mostrar um pouco do que eles aprenderam. Isso é um grande espaço de networking, né? Que as pessoas comecem a perceber que a deficiência é uma das características daquela pessoa, não é a única característica. Que ele pode sim ser contratado, ele pode sim continuar desenvolvendo a função que ele já exercia, que aquela deficiência não vai impedir isso, né? Então, a nossa ideia é a gente fazer um espaço para que eles possam agora falar um pouquinho e a gente conseguir fazer parceria com empresas que contratem essas pessoas. Infelizmente, né, a formatura não vai chegar a tempo da gente mostrar aqui, mas eu acho que você pode dar o spoiler, né, de que já tem algumas empresas interessadas, já tem algumas pessoas que vão ser selecionadas para o próprio CIE. A gente tem uma empresa, né? Eu acho que eu vou até citar o nome, né? Acho que eles gostariam também, que é o Grupo Cataratas. A gente fez contato com eles, foi para falar sobre uma atividade cultural que teríamos e aproveitaram, agradeceram
conseguiram a isenção para a gente poder levar os participantes no bioparque de uma maneira diferenciada, porque temos muitos cegos no grupo, então fizeram um passeio, inclusive, sensorial, e eles fizeram uma seleção com esses participantes também. Né? Além do Cataratas, o próprio CIE vai contratar 2 pessoas, já fizeram seleção, nós temos muitas vagas de aprendizes internas, e a gente vai sempre buscando para as vagas que a gente tem, visualizando, né? Para onde essa pessoa se encaixa, onde essa pessoa ela pode agregar. Né? Porque quando a gente fala de oportunidades, eu não posso pensar numa oportunidade e pensar que esse participante, ele é uma pessoa com deficiência, ele pode aceitar qualquer coisa, não. Ele é qualificado. E é uma fala capacitista se eu falo o oposto, se eu acredito no oposto. Então, a gente precisa, sim, visualizar e pensar. Então, a gente tem buscado empresas, né, empresas parceiras nossas, que também vão ser convidadas nesse dia para a gente conseguir fazer um networking bacana e eles conseguirem ser empregados. Obrigada, Silvia. Agora eu gostaria de pedir a cada um dos nossos convidados que passassem uma mensagem final sobre o que nós debatemos aqui, para quem nos escuta. Queria começar pelo Tiago. Eu gostaria de dar minha consideração final para a sociedade como um todo. Eu gostaria de dizer para a sociedade, para os empresários, né, para todos os espaços públicos, que a deficiência de uma pessoa começa no olhar dessa pessoa que está olhando e também vai terminar no olhar dessa pessoa que está olhando. Porque o preconceito, hoje, é uma questão de escolha e uma questão de como você olha. Porque hoje, você como jovem, com todo o vigor da sua saúde, você é incapaz de pensar na questão da deficiência. Mas, de alguma forma, lá na sua velhice, você talvez tenha um olhar diferente, porque você vai ver que você vai se tornar uma pessoa mais limitada, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa com as suas forças reduzidas. Então, não espere chegar lá na sua velhice para você olhar diferente essa causa do preconceito. Mude o seu olhar e passe a dar oportunidade, passe a voltar o seu foco e traga com paciência, com empatia, essas pessoas para a tua empresa, e você vai ver que tanto vai mudar a diversidade da sua empresa a nível profissional, como essa história de vida vai impactar também o seu grupo. E, sem dúvida, é impossível que, uma vez que as pessoas passem a entender, elas não passem a ser mais produtivas, elas não passem a ser mais organizadas e elas não passem a amar mais. Então, é essa minha consideração final que eu deixo para vocês que ainda olham com preconceito. Uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência, tá? Obrigado a todos. Obrigada, Tiago. Né? Lembrando que quando a gente fala de capacitismo, na verdade a nossa intenção não é que as pessoas se sintam expostas, que não é no sentido de acusação, de dizer você está sendo capacitista, isso ou aquilo, é no sentido de aprendizagem mesmo, porque capacitistas todos nós somos. Eu já tive a oportunidade de estar num evento que tinha uma pessoa ao meu lado, que a pessoa estava na cadeira de rodas, todo mundo foi chamado para um outro lado. Eu não sabia o que eu faço. Eu ofereço ajuda, eu levo a cadeira para ela, mas se eu levar e ela disser, não, imagina, não precisa. Realmente a gente, em muitas situações da vida, a gente não sabe como conduzir, né? Isso acho que não é vergonha alguma. Eu acho que a vergonha mesmo é aquela exclusão deliberada, é a gente não querer ampliar o nosso ponto de vista, é a gente não ter empatia com pessoas que estão em situações diferentes das nossas, mas acho que a gente precisa se sentir mais à vontade mesmo para dizer que não sabe, que nunca conviveu, porque se a gente parar no não sabe, a gente não se desenvolve, né? É uma negação peremptória, eu não avanço, eu não me transformo. Então, obrigada, Tiago, por dividir isso com a gente. Queria passar agora para o Vinícius, para uma palavra final. Então, primeiro, agradecer, né, as intervenções, a Silvia, o Tiago também, a tua moderação, Fernanda Eliseu, o Tiago, que eu acho que uma das formas de superar a deficiência é justamente lutar, né, pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que é um grande aporte que você está fazendo, né, não somente você superar, né, e buscar o seu lugar, né, que você tem no mercado de trabalho, mas ser uma pessoa vocal também, né, em relação
aos direitos das pessoas. Isso é fundamental. E no nosso caso, a OIT, nós trabalhamos do ponto de vista, né, em projetos como esse, né, que eu acho que é nosso dever mostrar, né, que são bem-sucedidos e mostrar que sim, é possível, né, a realização, né, do direito, e mostrar que isso tem um impacto, né, não somente na vida das pessoas, né, mas também na produtividade das empresas, né, a diversidade traz consigo maior produtividade, maior, nós temos esse aproveitamento de talentos, né, se converte, né, em um melhor posicionamento da empresa. Então, os dois lados é fundamental. E também do lado normativo, a OIT, ela tem a Convenção 156, que ela foi ratificada pelo Brasil no ano de 1989, tá, que é uma convenção justamente que promove, né, a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, isso é um marco geral, e ele foi, inclusive, elaborado no contexto, né, a curiosidade, foi do contexto do pós-guerra, né, que você tinha muita gente, né, que vinha das áreas de conflito na Europa, com discapacidades das mais severas, mais complexas, né? E foram essas pessoas que participaram, né, da reconstrução do pós-guerra, né? Então ela surgiu nesse contexto, e eu acho que ela é hoje mais válida do que nunca, né, como referencial para as políticas públicas. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Silvia? Uma coisa que a gente sempre fala é que não importa a forma que você faz, sim se você faz, né? Então, a gente brinca muito aqui no setor que a gente não precisa perguntar para a pessoa com deficiência se ela faz. Se eu mandei para ela uma oportunidade, ela me encaminhou o currículo, eu preciso mudar a forma que eu pergunto. Não é se você sabe fazer, é como você faz. Então, não importa se ela vai digitar com os pés, com as mãos, com a língua, com a testa, o que importa é que ela vai digitar. O que importa é que ela vai responder aquele e-mail. E se a gente está falando sobre inclusão, a gente precisa entender que os grupos minoritários, todos eles, né, lutaram pelo seu espaço. Então, as mulheres lutaram pelo seu espaço, as pessoas pretas, as pessoas LGBT+, todas elas lutaram pelo seu espaço. Só que elas não precisaram, por mais que tivessem inúmeras dificuldades, não foi necessário para a empresa alterar o processo de seleção para que elas fossem incluídas. Agora, para a pessoa com deficiência, eu preciso alterar, eu preciso mudar, eu preciso tratar com equidade. Para uma pessoa preta, eu posso fazer o mesmo processo seletivo. Para uma pessoa com deficiência, não. E isso não está errado. É pensar que eu preciso olhar o diferente como algo diferente. Se a gente fala tanto, né, de uma sociedade que ela precisa aprender a respeitar a todos, a gente precisa, sim, aprender a dar voz a todos também. Então, a mensagem final seria falar que a gente consegue fazer muitas coisas, né? Eu estava brincando com os colegas hoje, falando, gente, a gente consegue ir à Lua e não consegue fazer a inclusão de pessoas com deficiência, não é possível, né? E eu acho que deve ser mais fácil, né, do que ir à Lua. Mas precisa que a gente mesmo olhe e fale, eu tenho preconceitos, como que eu vou vencer? E perguntar para a pessoa com deficiência, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Como que eu posso fazer isso? E sem o medo, né? Sem o medo de vai dar errado. Não, vamos fazer, vamos juntos. Se está com medo, a gente vai com medo e a gente vai vencendo o medo no dia a dia, né? Obrigada, Silvia. Então, para finalizarmos, agradeço aqui a presença de todos vocês que dividiram essa mesa comigo e espero que nós consigamos influenciar aí como as pessoas enxergam a questão da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Acho que é muito importante isso que a Silvia falou, né? A gente, se você abre uma vaga, uma pessoa com deficiência se candidatou, a questão é como ela faz. Ninguém precisa fazer as coisas da mesma forma como nós fazemos, né? Talvez isso aí seja o norte que a gente esteja precisando, o norte que a gente tenha que seguir. Então, agradeço a presença de todos. Muito obrigada.